Voltei. Vamos falar sobre a Mata Atlântica. Mata Atlântica ou Floresta Atlântica, né, gente? Observe aqui no mapa à esquerda. Toda essa região destacada em amarelo é a região da Mata Atlântica. Vocês já sabem que o nome dela é porque ela tá aqui, ó, banhando o Oceano Atlântico. É um bioma de litoral, né? A Mata Atlântica, gente, ela é uma floresta também muito exuberante, não tanto quanto a Amazônia, mas é sim muito exuberante, muito bonita, muito diversa, onde nós temos um clima não equatorial, como na Amazônia, mas um clima subtropical, também com temperaturas elevadas e muita umidade e chuva. Por que muita umidade e chuva? Acompanhe aqui, ó, esse esquema, tá? Tenho aqui, então, o Oceano Atlântico, né? E aí, eu tenho aqui o nível do mar. A tendência do continente é aumentar aqui, ó, a altitude. Então, a umidade vem do ar, né? Bate nas serras, formam-se nuvens aqui em cima e chove muito nessa região. Chove muito na Amazônia, na Mata Atlântica, então, por causa do relevo, né, gente? As montanhas são as serras, né? As serras que. Não tem montanha no Brasil. As serras que existem lá na Mata Atlântica, elas seguram a umidade desse lado aqui, então chove muito na floresta Mata Atlântica. Eu acho isso bem interessante. Uma prova disso é aqui a Serra de São José. Vocês já viram que do lado do Bichinho tem muita floresta? E do lado de lá de Prados, de Pinheiro Chagas, não tem floresta? Porque a umidade vem, o paredão barra, aí forma as nuvens aqui em cima, chove aqui e chove pouco aqui. Muito, muito doido, né, gente? Planeta Terra. Então, ó, recapitulando, Mata Atlântica, temperaturas também elevadas, a umidade também é alta, chove bastante, e é uma chuva muito propiciada pelo tipo de relevo, né? E ela acompanha todo o oceano. É uma floresta que foi quase totalmente destruída. Essa aqui é a área original, mas hoje a quantidade de Mata Atlântica é 7%, né? Temos manchas de Mata Atlântica no território brasileiro, porque foi onde os portugueses chegaram e eles chegaram para explorar, né? Vamos lembrar? Nos primeiros 30 anos, de 1500 a 1530, os portugueses praticamente ficaram cortando o pau-brasil da nossa Mata Atlântica. Mandava tudo para a Europa. Depois do pau-brasil, lá no Nordeste, vocês se lembram? A Mata Atlântica começou a ser destruída para plantar cana-de-açúcar, né, gente? E quando descobriram o ouro aqui no Sudeste, começaram a desmatar a Mata Atlântica em busca de ouro. Que história! Meu Deus, é uma história de destruição. É um caminho de dinheiro, de lucro e de floresta abaixo, né? Então, hoje o que nós temos é manchas de Mata Atlântica, infelizmente. Observe uma foto do que é a Mata Atlântica. Olha as serras, né, gente? As serras. Então, a umidade do mar vem nesse sentido. Quando bate na serra, a umidade sobe, forma as nuvens e aí provoca as chuvas da Mata Atlântica. Bonito demais, né? É exuberante também, é lindo. Quem já viajou para o Rio de Janeiro, gente, de carro ou de ônibus, de dia, e na hora que vai chegando lá em em Petrópolis, gente do céu, ali eu vi a beleza da Mata Atlântica típica. Árvores altas com muitas bromélias, muitas lianas que são os cipós, muito úmida. É lindo, nossa, maravilhosa a Mata Atlântica. Uma pena terem destruído tanto e ainda continuarem, né? Vamos falar um pouquinho das plantas, então, da Mata Atlântica. A flora, gente, destaca-se na Mata Atlântica
as epífitas e as lianas. Epífitas são plantas que crescem sobre as outras, como essa bromélia. É um tronco que está aqui, estão percebendo? E aqui em cima desse tronco tem muitas plantas. Todas essas plantas aqui são plantas epífitas. Lembrem-se que o epifitismo não é parasitismo. As epífitas só usam a planta como suporte para ficar mais alto e pegar mais luz. Então, a bromélia, as bromélias, né, são típicas da Mata Atlântica. Tem muita bromélia na Mata Atlântica. Essa aqui é uma pteridófita. Tem várias pteridófitas caindo aqui, tá? Então, tem muitas epífitas, muitas plantas epífitas, muitas lianas. As lianas são cipós. Tem muitos cipós na Mata Atlântica. E é, na verdade, uma flora muito semelhante à flora da Amazônia, devido à umidade, à temperatura que ela apresenta, né? E aqui é um riachozinho dentro aqui dessa floresta. Bonito? Nossa Senhora, demais. Adiante. A fauna da Mata Atlântica, gente. Alguns animais são famosos na Mata Atlântica, como o mico-leão dourado, que o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse ser da Amazônia. Não, tá? Ele é endêmico da Mata Atlântica, ele não existe na Amazônia, tá bom? Muitos outros tipos de primatas, como o muriqui, olha que bonito. A lontra, gente, é um mamífero bravo, tá? Ela é feroz, ela ataca. Uma grande quantidade de anfíbios devido à umidade, né? Onde tem água tem anfíbio, muito, porque anfíbios reproduz dentro da água. Muitas espécies de aves, extremamente lindos. Uma diversidade também muito alta, só não é tão alta quanto a da Amazônia. Adiante. Cerrado, tá? Gente, observem que eu não tô falando muito de solo, de relevo, tá? Porque essa área da geografia, tá bom? Tô falando só no que diz respeito à biologia, principalmente. Cerrado, tá? Observe aqui no mapa a área original de cerrado. O cerrado está no centro do Brasil. Aqueles cupins que eu falei que tem bioluminescência, né? Olha ele aí no cupinzeiro, que lindo. São cupins típicos do cerrado. O cerrado típico lá em Goiás, lá em Brasília. Adiante. O que nós temos que saber sobre o cerrado? O cerrado, gente, é uma região com predomínio, né, de pouca umidade, né? O centro do Brasil é mais seco, tá longe do mar, tem pouca umidade. O cerrado ele tem grandes períodos de seca. Na verdade, ele tem uma temperatura, ele tem duas estações bem definidas, tá? O cerrado tem um inverno bem definido, seco, e um verão bem definido, chuvoso. No meio, né, desses climas aí, existem temperaturas bastante elevadas, né? Faz muito calor na região central do Brasil e tem essa alternância entre verão e inverno. O verão úmido, né? No verão chove e o inverno seco. Inverno muito seco. Uma secura tanta que propicia o avanço do fogo quando as pessoas colocam intencionalmente, tá? A vegetação do cerrado é um predomínio de gramíneas, grama, capim, tudo que tem cara de capim, tá? Herbáceas, que são plantas menores, tá? E alguns arbustos. O cerrado, gente, ele é dividido em cerrado, cerradão, que mais? Campo rupestre, mas eu não vou entrar nesses detalhes não, porque não precisa, tá? Guarda isso, que a vegetação é um predomínio de gramíneas, com plantas herbáceas e alguns arbustos, plantas arbóreas extremamente altas, você vai encontrar na Amazônia, tá? Aqui, no máximo, arbustos, árvores de 3, 4, 5 metros, né? Dificilmente vai passar disso. Tem duas estações bem definidas no cerrado, um inverno seco e um verão chuvoso, tá? Adiante.
É mais ou menos isso aí, ó. Tá? Eu consigo ver que tem uma chapada aqui atrás, né? Olha, bastante grama, essa parte mais amarelada da vegetação são as gramíneas, né? As árvores mais baixas, ó, que nós chamamos de arbustos, e algumas herbáceas, que ainda são menores, ó, aqui é uma herbácea, aqui, esse baixinho aqui é uma herbácea, ok? Mas o predomínio é grama, é capim, gramíneas. O cevado, o cerrado está para o Brasil, assim como a savana está para a África, né? Adiante. Essa foto tá melhor, né? Pra gente ver. Aqui vai dar para ver direitinho, olha, um predomínio muito grande de muitas espécies de gramíneas, né? De capinzinhos. E as árvores, gente, não são árvores altas, com dossel aberto, não, tá? Ó, umas árvores mais esmirradinha, né? Não tão exuberante, mas com uma adaptação maravilhosa para sobreviver ao inverno seco, ok? E ao fogo. As árvores, gente, as árvores do cerrado, elas são tortas. Olha esses ramos, que tortuosidade. São árvores tortuosas, com as raízes muito profundas para buscar água, principalmente na estação seca. Casca grossa para proteção contra o fogo. Folhas pequenas, coriáceas e pilosas para não perder muita água, principalmente na estação seca. Guarde essas 4 características, por favor. É o que cai em provas quando o assunto é cerrado. Árvores tortuosas, olha aqui. Quando você pensa em árvore da Mata Atlântica, ela cresce reta para cima, né? Crescer para cima, né? Enfim. No cerrado, elas crescem, olha, totalmente tortas, tá? Raízes profundas para buscar água, principalmente na estação seca, que é o inverno. A casca é grossa, gente, uma casca tão grossa. Por quê? Porque o cerrado tem uma característica que é pegar fogo. O cerrado, ele pega fogo naturalmente na estação seca. Isso é tão verdade que já fizeram muitos estudos que comprovaram que algumas plantas do cerrado só florescem depois do fogo. O fogo é o estímulo para o florescimento. Isso é uma adaptação. Então, elas têm casca grossa para se proteger do fogo natural, né, gente? Que acontece uma vez por ano em poucas regiões do cerrado, e olhe lá, não é o fogo que o homem coloca, não. E as folhas pequenas, gente, observe. Vocês lembram como que eram as folhas das plantas da Amazônia? Muito grandes para conseguirem pegar luz? Aqui as folhas são pequenas porque olha o tanto de sol que entra aqui, né? Então, folhas pequenas, coriáceas, parece um couro, uma folha dura, também para proteção contra o fogo e para evitar desidratação. E pilosas, os pelos, os pelinhos que tem nas folhas, eles servem para manter a umidade na folha. Então, são características adaptativas para conseguir sobreviver aí no cerrado. Eu também não conheço o cerrado típico, gente. O cerrado do interiorzão do Brasil, eu não conheço ainda. É o meu segundo sonho. O primeiro é a Amazônia. Adiante. Fauna do cerrado, diversa também, muito diversa. O famoso tamanduá-bandeira, tadinho, sofre muito. Muitas aves como tucanos, os cervos, né, os veados, onça parda. Olha como ela se camufla, gente. Onça parda, tem onça pintada, o famoso lobo-guará, cutia, anta, coati. Gente, é uma fauna extremamente exuberante também, bonita. Fala se não é bonito. É bonito, tá? A anta é o maior mamífero terrestre do Brasil, tá? Ela é uma grande plantadora de floresta, porque, gente, ela se alimenta de frutos e ela enterra alguns para comer mais tarde. Só que ela esquece aonde enterrou.
É uma anta? Não. Ela está contribuindo para reflorestar o ambiente. Então, quando você chama alguém de anta, você está ofendendo um animal que é extremamente importante para a flora, porque ela planta árvore, e é isso que ela faz, tá? Muito bem, gente. Adiante. Adaptações das plantas do cerrado. Então, vamos ver aqui, ó, em detalhes, porque isso costuma cair bastante em provas, tá? Casca grossa. Estão percebendo? Dá para sentir que a casca é muito grossa, né? Essa casca grossa é uma proteção ao fogo. Vou frisar de novo, o fogo natural. O cerrado pega fogo naturalmente, tá? Mas é pouco fogo, gente. Não é fogo, não é o fogo antrópico de maneira alguma. O cerrado não resiste ao fogo antrópico, tá? Mas as plantas têm casca grossa, as folhas coriáceas e pilosas, tá? Se você pegar essa folha aqui e amassar, você vai ver que ela é grossa, ela é dura, parece um couro mesmo, e pilosa. Essa aparente esbranquiçada que tem aqui são os pelos. Esses pelos mantêm a umidade. O cerrado ele é seco na estação seca. Raízes muito profundas. Compare a parte aérea, olha, com a parte subterrânea. É muito maior a parte subterrânea para poder pegar a água lá do interior da terra. Raízes profundas para buscar água. Eu digo, gente, que no cerrado as plantas apresentam, olha aqui embaixo, xeromorfismo ou escleromorfismo, que são adaptações ao solo pobre e falta de água. Então, essas características, folhas coriáceas e pilosas, raízes profundas, casca grossa, eu digo que são características xeromórficas ou escleromórficas, que são adaptações ao solo pobre, tá? Pobre em nutrientes e falta de água, principalmente no inverno. Eu não quero que vocês pensem, gente, que no cerrado falta água como falta na caatinga. Não é isso, tá? Tem muita água no cerrado, só que ele tem uma estação seca muito forte. E aí, quando chega a estação chuvosa abastece os aquíferos, as nascentes e tudo mais. Quero aproveitar e chamar a atenção para o detalhe de que o Rio São Francisco nasce no Cerrado, né? Na Serra da Canastra. Aliás, os principais rios brasileiros nascem no Cerrado. Pega um mapa e depois dá um Google da hidrografia brasileira. Os principais rios brasileiros nascem no Cerrado. Adiante. Vamos falar um pouquinho sobre o fogo natural do cerrado, tá? O fogo no cerrado, gente, então ele é natural, o cerrado desde sempre pegou fogo, por isso que as plantas elas são adaptadas e elas são tortas. Sabe por que as plantas do cerrado são assim tão tortas? Olha, observe aqui, tá? Essa imagem. Aqui, ó, bem no cantinho. Tá vendo que tem uma plantinha? Tá vendo o fogo vindo aqui? Tá? O fogo, gente, vai queimar esse galho aqui, ó. Aí ela cresce pra lá. Quando vier o fogo do próximo ano, que queimar o lado de cá, ela cresce pra lá. Então, ela vai crescendo torta, porque o fogo vai queimando as partes, aí ela rebrota pro outro lado. Por exemplo, observe aqui, ó, nessa figura, tá? Tinha um ramo crescendo pra cá, tá? Aí, queimou essa parte, aí ela cresce pra cá. Aí veio outro fogo na outra época, queimou essa parte aqui, aí ela cresce pra cima, e assim ela vai ficando torta, tá? Mas é uma adaptação, e é bonito de ver. Eu vi uma vez um pequizeiro antigo, totalmente torto, mas que árvore bonita. Tem uma aparência assim pré-histórica, uma aparência rústica, porque a casca é muito grossa. Tranquilo? Adiante. O solo do cerrado é um solo pobre em nutrientes e um solo rico em alumínio. Aí você vai me falar, Cris, o que planta faz com alumínio? Nada. Quer dizer, deve ter uma função, mas eu não sei te falar. Esse alumínio, gente, ele não serve como nutriente para as plantas. E as plantas do cerrado,
absorvem esse alumínio que está no solo. O alumínio deixa o solo do cerrado um solo ácido. Esse alumínio, ele é tóxico para a vegetação. Fica muito esperto, tá? Apareceu no exercício a palavra solo com alumínio, é cerrado. Com certeza, tá falando do cerrado. É um solo assim vermelho, né? Muito comum aqui na nossa região. Tem um pouco de cerrado aqui, um pouco de Mata Atlântica, tá? Na verdade, a nossa região é uma região de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. Então, aqui nós vamos encontrar características dos dois biomas. Mas o alumínio deixa o solo tóxico e esse alumínio intoxica as plantas. Elas têm adaptações para resistir a esse alumínio também, tá? Ok? Adiante, tô acabando o cerrado. Acabei. Vou dividir o vídeo para não ficar grande, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau!